Olá, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos de volta ao seu canal Prepare-se Bem para Reuniões. É um prazer tê-los de volta para considerarmos juntos o estudo de número 37 da revista A Sentinela, que vamos considerar na semana de 7 a 13 de novembro. Nesse estudo, temos o seguinte tema: você pode confiar nos irmãos da congregação. O texto base é 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 7, que nos dizem: o amor acredita em todas as coisas, espera todas as coisas. Nesse estudo, nós vamos ver que precisamos confiar nos irmãos. Mas isso nem sempre é fácil, porque às vezes eles podem acabar nos decepcionando. Neste estudo, vamos ver alguns princípios e exemplos da Bíblia que vão nos ajudar a confiar nos irmãos e a recuperar a confiança naqueles que nos desapontaram. Começando então a nossa consideração, o parágrafo de número 1 pergunta: por que não ficamos surpresos de que no mundo as pessoas não confiam umas nas outras? Isso acontece porque foi predito na Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 4, que nos últimos dias os homens seriam desleais, caluniadores e traidores. Assim como Satanás, que é o Deus deste sistema, as pessoas iriam refletir ele e se tornariam nem um pouco confiáveis. E é isso que vemos no mundo hoje. As pessoas não confiam no sistema político, no sistema comercial e muito menos no sistema religioso. Continuando a nossa consideração, chegamos ao parágrafo 2, que tem duas perguntas. O sentido A: em quem podemos confiar plenamente? Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, nos diz que nós podemos confiar em Jeová, Deus, o nosso Criador. Nós sabemos disso, queridos irmãos e amigos que nos acompanham nessa consideração, porque Jeová nunca vai nos abandonar. Nós também confiamos em Jesus Cristo, o Filho de Jeová. Afinal de contas, ele deu a sua vida em nosso benefício. A pergunta B: o que alguns podem se perguntar? Sabemos que podemos confiar em Jeová e em seu Filho Jesus. Mas será que eu sempre posso confiar nos irmãos da congregação? Que motivos temos para confiar nos irmãos? Vamos considerar essas duas perguntas a partir de agora nesse vídeo. O primeiro subtítulo é: precisamos de nossos irmãos. O parágrafo 3 pergunta: que privilégio imenso nós temos? Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, nós vemos as palavras de Jesus quando ele disse: ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Então, todos nós temos o privilégio de ter sido escolhidos por Jeová para fazer parte de sua família mundial. E essa é uma bênção muito grande.
Podemos dizer isso porque todos os nossos irmãos e irmãs amam a Jeová e estão se esforçando para seguir as normas de Jeová e viver de um modo que agrade a Ele. E é exatamente isso o que podemos ver nessa primeira foto que está aparecendo na tela. No mundo todo, nós temos irmãos em quem podemos confiar. Por quê? Porque assim como você e eu, eles foram atraídos por Jeová para fazer parte do seu povo e se esforçam para agradar o único Deus verdadeiro. Agora, no parágrafo 4, a pergunta é: por que precisamos de nossos irmãos? A resposta é que nós precisamos estar bem unidos com os nossos irmãos, porque eles nos ajudam a lidar com nossos problemas. Eles nos incentivam a continuar dando o nosso melhor em servir a Jeová. E também nos incentivam a ter uma espiritualidade forte. 1 Tessalonicenses 5,11 destaca o que os nossos irmãos fazem por cada um de nós. Eles continuam a encorajar e a edificar uns aos outros. No parágrafo 5, a pergunta é: por que alguns têm dificuldade para confiar nos irmãos da congregação? Isso acontece porque talvez alguém tenha traído a nossa confiança ou deixado de cumprir algo que prometeu. Ou pode ser que alguém da congregação, por causa de sua imperfeição, tenha falado ou feito algo que nos ofendeu muito. E por causa disso, nós ficamos ressentidos. Mas o que pode nos ajudar a confiar nos irmãos? Debaixo do segundo subtítulo, o amor nos ajuda a confiar em nossos irmãos. O parágrafo 6 pergunta: como o amor nos ajuda a confiar em nossos irmãos? Nesse parágrafo, nós temos a citação de 1 Coríntios capítulo 13, onde vemos a definição de Jeová do que é o amor. E nesses versículos, em especial no versículo 4 e no versículo 5, podemos aprender lições importantes. No versículo 4, nos diz que o amor é paciente e bondoso. E o maior exemplo nesse sentido é o próprio Jeová. Ele é muito paciente com a gente, mesmo quando cometemos um pecado sério. Por isso, também devemos ser pacientes, mesmo quando os nossos irmãos falam ou fazem algo que nos irrita ou nos magoa. Um segundo ponto que queremos destacar está no versículo 5, onde nos diz que o amor não se irrita com facilidade e nem leva em conta o dano. Nós podemos seguir essas orientações por não ficar fazendo uma lista de tudo o que alguém já fez contra nós. Eclesiastes 7:9 nos diz que não devemos ficar ofendidos facilmente. Então, nesses versículos, encontramos a definição do que cada um de nós quer fazer. Queremos ser pacientes e bondosos, e não queremos nos irritar com facilidade. No parágrafo 7, a pergunta é: de acordo com Mateus, no capítulo 7, versículos 1 a 5,
o que pode nos ajudar a confiar nos irmãos. A ajuda que temos é tentar enxergar nossos irmãos da mesma maneira que Jeová os enxerga. Jeová não fica anotando os pecados dos seres humanos. Por isso, ao invés de nos concentrar nos defeitos, precisamos focar nas qualidades que nossos irmãos têm e no seu potencial. Mas uma ressalva: isso não quer dizer que precisamos confiar cegamente em todas as pessoas. Isso está de acordo com a nota que aparece no pé da página. Pois até mesmo na Bíblia, nós temos o relato de que alguns na congregação não merecem a nossa confiança. Pode ser que alguns falsos irmãos tentem nos desencaminhar, falando coisas deturpadas ou distorcidas. Portanto, não devemos confiar nem dar ouvidos a essas pessoas. O fim do parágrafo resume bem em quem devemos confiar. Nós confiamos naqueles que mostram que são dignos de confiança. O parágrafo 8 nos pergunta: como você pode ter mais confiança nos irmãos? Para nos tornarmos amigos de alguém, precisamos conhecer bem essa pessoa. E isso envolve tirar tempo para passar com ela. No caso de nossos irmãos, nós podemos conversar com eles nas reuniões ou em atividades teocráticas, como no serviço de campo, no testemunho público ou em outras ocasiões. O parágrafo nos orienta para sermos pacientes, pois com o tempo vamos ver que eles são de confiança. Pode ser que de início nós fiquemos ressentidos e não confiemos plenamente em abrir assuntos pessoais. Mas Lucas 16:10 nos diz que quando conhecermos os nossos irmãos, veremos que eles são leais tanto no mínimo como no muito. Vamos adentrar agora no terceiro subtítulo com o tema: Aprenda com aqueles que confiaram em outros. No parágrafo 9, a pergunta A é: apesar do erro de outros, como Ana mostrou que confiava em Jeová? Há poucos meses, estudamos na leitura da Bíblia o exemplo da serva de Jeová, Ana. Ana sofria porque não conseguia ter um filho, mas ela não deixou de prestar adoração a Jeová quando o sumo sacerdote, que tomava a liderança, Eli, a tratou mal. Nem mesmo quando os filhos de Eli, que serviam como sacerdotes, estavam envolvidos com imoralidade e outros pecados graves. Conforme podemos ver nessa primeira imagem, quando Ana estava abrindo seu coração a Jeová por causa de sua angústia, Eli a tratou mal, a julgou mal. Mesmo assim, ela continuou confiando na maneira de Jeová fazer as coisas. E podemos ver isso nessa segunda gravura, pois quando Jeová a abençoou com um filho, Ana entregou o jovem Samuel aos cuidados de Eli. A pergunta B: o que você aprendeu com o exemplo de Ana sobre confiar na maneira de Jeová fazer as coisas?
aprendemos que, por mais que as coisas não saiam da maneira como nós queremos, se nós confiarmos em Jeová, Ele sempre resolverá as questões e estará ao nosso lado enquanto formos obedientes. Portanto, não queremos deixar de confiar em nossos irmãos quando estes nos tratarem mal. No parágrafo 10, vamos considerar um outro exemplo. Apesar de ter sido traído, o que Davi continuou fazendo? O parágrafo diz que a traição de seu filho Absalão e de seu amigo Aitofel não impediu Davi de continuar confiando em outras pessoas. O relato em 2 Samuel capítulo 17 nos diz que Uzai era um amigo leal de Davi e ele se recusou em apoiar essa rebelião. Davi tinha bons motivos para continuar confiando em Uzai e em outros servos que eram seus amigos naquela época. Continuando aqui a nossa consideração, chegamos ao parágrafo de número 11. A pergunta é: como um servo de Nabal mostrou que confiava em Abigail? Também vimos em nossa leitura da Bíblia nesse ano que Davi e seus homens foram afetados diretamente quando Nabal se recusou a oferecer alimento a eles. Nesse meio tempo, um servo de Nabal contou toda a situação para Abigail. Por ser um dos servos de Nabal, a vida daquele homem também estava em perigo, e ele sabia que Abigail poderia ajudar. Ao invés de fugir, ele confiou que Abigail poderia dar um jeito naquela situação, porque ela era uma pessoa de bom senso. Abigail foi corajosa ao interceder por Davi e aconselhá-lo a desistir de seu plano. No parágrafo 12, a pergunta que temos é a seguinte: como Jesus mostrou que confiava em seus discípulos apesar dos erros deles? O parágrafo cita algumas situações. Por exemplo, quando Tiago e João pediram para Jesus uma posição especial no reino, Jesus não questionou a motivação deles, nem tirou deles o privilégio de serem apóstolos. Até mesmo na noite em que Jesus foi preso, todos os seus apóstolos o abandonaram. Ainda assim, Jesus nunca perdeu a confiança neles. Um reflexo disso está em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. Jesus deu a seus 11 apóstolos a responsabilidade de encabeçar e liderar a obra de pregação e cuidar de suas ovelhinhas aqui na terra. Sem dúvida, Ana, Davi, o servo de Nabal, Abigail e Jesus nos deixam um excelente exemplo. Eles confiaram nas pessoas, apesar de elas serem imperfeitas e cometerem erros, às vezes contra eles mesmos. Vamos então responder a essa pergunta, que é o subtítulo agora: como confiar de novo em nossos irmãos? O parágrafo 13 pergunta: o que pode tornar difícil confiar nos outros? Pode ser difícil para nós confiar em outros quando a nossa confiança é traída por alguém em quem nós confiamos.
Isso pode ser ilustrado com a experiência de uma irmã que contou para um ancião um assunto pessoal e pediu a ele que não tratasse daquele assunto com outra pessoa. Mas, para sua surpresa, no dia seguinte, a esposa daquele ancião ligou para ela para lhe dar encorajamento. Ficou claro que o marido dela tinha lhe revelado aquele assunto confidencial. Então, dá para entendermos bem por que essa irmã teve dificuldades em confiar de novo em outros. No parágrafo 14, teremos um outro exemplo de um irmão que não se dava tão bem com outros co-irmãos, o que ajudou um irmão a confiar de novo em dois anciãos. O que o ajudou, conforme nos diz o parágrafo 14, foi a frase de um irmão: nosso inimigo é Satanás, não os irmãos. O irmão pensou bastante sobre essa frase e no que ele deveria fazer. Depois de orar a Jeová pedindo ajuda, ele conseguiu fazer as pazes com aqueles dois anciãos em quem ele não confiava. Qual a lição que nós aprendemos? De que não devemos ficar divididos entre nossos irmãos. Afinal de contas, quando ficamos divididos ou separados dos irmãos, nós damos margem a nosso grande inimigo, Satanás, o diabo. Agora, no parágrafo 15, a pergunta é: por que confiar de novo em alguém pode levar tempo? Dê um exemplo. O parágrafo cita o caso de Gretchen e de sua mãe que moravam na Alemanha nazista. Gretchen recebeu o privilégio de levar cópias da Sentinela para outros irmãos. Mas, quando os irmãos da congregação descobriram que o pai dela era opositor, eles lhe tiraram o privilégio. Eles fizeram isso porque tinham medo de que o pai dela revelasse informações sobre a congregação para as autoridades. Só que isso não foi o pior. Durante o período de guerra, os irmãos deixaram de entregar as revistas para Gretchen e sua mãe, e nem mesmo as cumprimentavam ao encontrar com elas na rua. Qual foi o resultado? Isso magoou tanto Gretchen que levou muito tempo para ela perdoar os irmãos e confiar de novo neles. Por fim, ela chegou à conclusão de que, se Jeová perdoou aqueles irmãos, ela precisava fazer o mesmo. Qual é a lição que eu e você precisamos aprender com esse relato? A lição que nós aprendemos é que não podemos permitir que o erro de outros nos afaste de servir a Jeová. Por mais que leve tempo, nós também devemos continuar a dar a Jeová a oportunidade de mostrar que nos arrependemos. No parágrafo 16, a pergunta é: por que precisamos aprender a confiar em nossos irmãos? O parágrafo cita uma ilustração bem interessante e que com certeza já aconteceu com todos nós. De comermos uma comida estragada e depois passar mal por alguns dias.
Com certeza, essa sensação foi muito ruim. Mas é bem lógico que nós não paramos de comer aquele prato ou aquela comida pelo resto da vida. Da mesma forma, não podemos deixar que uma experiência ruim acabe com a nossa confiança em todos os irmãos. Afinal, todos nós somos imperfeitos. Quando eu e você voltamos a confiar nos irmãos, nos sentimos mais felizes e contribuímos para fortalecer o espírito de confiança na congregação. O parágrafo 17 e último dessa consideração de hoje pergunta: por que é tão importante confiar nos irmãos? E o que vamos ver no próximo estudo? É tão importante confiarmos nos irmãos porque essa confiança, que é baseada no amor, nos torna mais unidos e mais felizes desde já, e vai servir de proteção para as dificuldades que enfrentaremos à frente. Além disso, caso alguém tenha nos magoado, devemos tentar enxergar a situação como Jeová, aplicar os princípios da Bíblia e desenvolver amor pelos irmãos, ao analisar exemplos que a Bíblia nos dá. No próximo artigo, vamos ver como podemos ganhar a confiança de nossos irmãos. Queridos irmãos, esta foi a consideração que preparamos para esse vídeo. Ficamos muito felizes em poder voltar a compartilhar com vocês a preparação para a reunião do fim de semana, com o estudo de A Revista A Sentinela, na semana de 7 a 13 de novembro. Se esse vídeo ajudou você, não esqueça, se inscreva no canal e também envie esse vídeo para outras pessoas, para que elas também consigam se preparar melhor. Deixarei este arquivo da revista A Sentinela aqui na descrição, caso você queira baixar e utilizar na sua reunião de fim de semana. Que Jeová os abençoe ricamente, queridos irmãos. Um grande abraço e fiquem todos com Jeová.